E aí 2019 foi um ano que, tipo, eu fechei 2 contratos. E foi muito pouco, porque, tipo, não era o que eu gostaria, nem que o CEO gostaria e tudo mais. Mas o que eu fiz? Eu fiz o trabalho de casa. Eu sabia o que eu estava fazendo. Estava participando de evento, estava me relacionando com as pessoas certas e tudo mais. Quando o ano fiscal virou, né? De 2019 para 2020, eu tinha mapeado tudo. Todas as contas, como é que eu tava e tudo mais. E aí eu cheguei no momento certo. E em 2020, a gente bateu nossa meta antes do carnaval. Nossa! Meta do ano. A meta do ano antes do carnaval em contratos. Eu fechei 8 contratos em 45 dias. Né? E batemos a nossa meta. Tanto é que eu fui empreender por quê? Porque a pessoa com quem eu trabalhava, o CEO, falou assim, olha, acabou novos negócios, agência. Ou seja, não posso por mais tempo não tem, não tem como, né? 8 onboardings, ou estratégias diferentes, tudo mais, e contas grandes, né? Nossa. Complexidade muito grande. Ó, acabou. Tipo, 100 novos negócios esse ano. E eu preciso que você saia da diretoria de negócios para vir para a diretoria de atendimento, porque eu preciso... Agora a gente precisa dar conta dessa galera. Exatamente. Aí, né? Aí eu falei assim, não, aquela coisa, a certeza de que eu sou vendedora. Aí não é minha praia. Aí não é minha praia. Então, tipo, aí eu saí dali e até fui empreender. Né? Não sob essa pressão, mas tipo assim, poxa, não é uma coisa que eu quero, não vou ficar aqui parada um ano, né? Não faz sentido ali para mim. Peguei minha comissão, né? E fui empreender. Né? Então, é isso, é confiança no que você tá fazendo, sabendo que no momento certo vai acontecer. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Se você está nos escutando no Spotify, quero fazer um convite para você seguir o nosso canal. Clica no nosso nominho Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e clica no botão assinar. Do seu ladinho tem 5 estrelinhas, clica em 5 estrelas, porque esse movimento ajuda muito o nosso episódio chegar a mais vendedores, né, Dani? É isso aí, se você está assistindo no YouTube, você também pode curtir e já seguir o canal. Da mesma forma, todo mundo sabe fazer isso, né, Leandro? Todo mundo, isso aí é de praxe. E hoje a gente vai conversar sobre como descomplicar uma venda complexa com uma convidada mega especial, que eu já vou explicar por quê. Ká Morandi, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor. Obrigada, Lê. Obrigada, Dani, pelo convite. Estou super animada em estar aqui. Espero poder contribuir aí bastante para os vendedores para a gente falar hoje de vendas complexas. Com certeza vai. Para quem não te conhece, Ká, explica pra gente quem é você na fila da venda complexa. Bom, vamos lá, né? Minha carreira sempre foi em vendas, desde os meus 18 anos. Passei por vendas simples, né? Trabalhei com representante comercial, fui trabalhar com vendas de serviços. Depois a gente se conheceu no RD Station, né? Onde a gente começou ali a trabalhar um pouco por vendas por canais, né? E também ele já começou um trabalho de vendas complexas, né? Porque por mais que eu trabalhasse em volume, eu estava negociando muitas vendas complexas ali também. E aí depois fui trabalhar como diretora numa agência de publicidade. A gente tinha um desafio gigantesco de contas muito específicas no mercado que a gente gostaria de trabalhar. E depois disso, virei empreendedora, né? Com a Bidana. Então, ali hoje, além de a gente fazer um trabalho de vendas, né? Algumas complexas, outras não. A gente tem hoje uma pluralidade em relação ao que a gente tem em pipeline para desenvolver, mas ajudando muitas agências a fazer esse processo. Legal. Ela foi muito tímida, que ela passou muito rápido, eu percebi, Dani. Você viu que ela foi muito rápida, né? Mas eu quero voltar. A gente se conheceu lá atrás, em 2015... Lá ela me ligava, ela falava assim, você precisa trabalhar com RD Station Marketing, você precisa vir para o ecossistema de agências. Ela foi a profissional responsável, né, por vender a ideia de inbound marketing. Na época, eu tinha uma agência de marketing digital, minha pegada era fazer site, fazer anunciozinho, redes sociais, a gente tinha um mixinho assim, era, inbound, o que é inbound? Eu fui aprender o que era inbound marketing, Daniel Mestre, com uma carinha grande, cara. Olha você só. acha? Você conheceu um Leandro que eu não conheci. Exatamente, exatamente. A gente começou lá em 2015.
RD naquela época, né? Hoje é uma potência, mas naquela época a gente estava começando com todos os desafios que a gente tinha para estruturar a área de vendas e de canais lá. E eu tinha um papel, assim, muito de desenvolver o comercial das agências, né? Depois, né, fui para outros lugares lá de liderança, mas meu papel inicial era muito estar na ponta e trabalhar com o Leandro e com mais 150 agências na época. 150 Leandros. 150 Leandros e falar, bora vender, precisamos vender. Não dá para ter uma agência, ter um site bacana, mas e aí, né? O que você faz para gerar negócio? Esse era o desafio. E na época, não era só se cadastrar, né? Era, tipo assim, ela tinha que fazer eu me cadastrar e eu oferecer o RD Station Marketing para os clientes. Só que para eu oferecer o RD Station, eu não trabalhava com inbound, então eu tinha que olha o desafio, cara. Eu tinha que aprender um novo serviço, né, para eu poder oferecer esse serviço, só que para eu oferecer esse serviço... Tem que ensinar o cliente o que é também. Não, e o cliente tinha que usar a ferramenta que ela vendia. Exato. Então, olha a triangulação que ela e o time dela, depois ela liderou um time e tudo mais, ela teve. Então, a gente se conheceu em 2015, lá pro começo de 2015, aí em 2015 teve um evento aqui em São Paulo da RD, porque eu não consegui ir pro RD Summit aquele ano. Meu primeiro RD Summit foi em 2016, que tinha um foguete. Gigante. Cara, você que tá ouvindo o Papo de Vendedor, talvez você esteja ouvindo o Papo de Vendedor muito por causa dela. Porque senão, talvez eu teria ido pro outro lado, entendeu? Eu nunca teria ouvido falar de inbound marketing, eu nunca teria ouvido falar de geração de demanda, sabe? São as conexões que a vida faz, né, cara? Exato, e essa foi uma época muito importante para mim também, né, falando de vendas, porque justamente tinha toda essa triangulação, que nem o Leandro falou. Então, a gente oferecia justamente para os CEOs ali da agência uma possibilidade, um novo serviço no portfólio, né? Então, poxa, não tem, então aqui tu tem um serviço novo, mas a gente precisava, e é um desafio dentro do mercado, por exemplo, de agências, que os CEOs, eles cumprem um papel muito de operação, / novos negócios, / administrativo, / financeiro, / retenção de clientes, né? Então, como assumir ali os novos negócios, né, de uma maneira prioritária dentro da agência, digamos assim, era um desafio de mudar esse mindset, né, em relação a isso, e falar para ele, temos que vender a RD Station, né, e como é que a gente criava essa construção de pitch de valor, né, dentro do CEO e depois, tipo, para ele conseguir repassar, né, então, tipo, era mudar quase que a estratégia da agência, né? Não, olha, tinha que vender um novo estilo de agência pro cara. Exato. Não, e olha que interessante, né? Ela falou assim, ó, eu tinha que vender a ideia pro CEO da agência. Cara, nessa época era eu, fazia tudo, de comprar o café, né, até vender. Era o Wesley programando o site e o Doug fazendo a parte de social media, né? Ele conheceu, ó. Cara, éramos em 3. E ela falou, não, porque o CEO tal, quer dizer, aquela época ela mostrava um horizonte do tipo assim, meu, você precisa se desenvolver, você precisa ir em evento, você precisa buscar crescimento, você precisa sair dessa mentalidade do tipo, vender um site, vender mais um e não sei o quê, pra você, recorrência. Sabe, né? Exatamente. Eu fui aprender o que era MRR com ela. Numa reunião eu falei, mas que porra de MRR que você tá falando aí? Eu não sei o que... Você entende o lance? Então é muito legal e é um prazerzaço ter você aqui no Papo de Vendedor. Pra quem não sabe o que é MRR aí, né? Pra quem não sabe, Cá. É o acumulado de receita que você tem dentro da agência. Então, em vez de trabalhar, por exemplo, por projetos, né, que seria um NMRR, né, trazer novas receitas todos os meses, conseguir trazer novos negócios, fazer com que eles se retenham ao longo do tempo e fazer esse acumulado de receita, né? É o faturamento mensal. Exatamente. Né? É o faturamento mensal. E o NMRR seria o novo faturamento, que entra na cestinha ali. Exato. É isso aí. Mas, quando era um ecossistema de startup, eu não era uma startup, né? Nunca tive essa ambição, era tudo muito novo, né? Então, compelling. Eu lembro, eu aprendi o que era compelling, isso a gente usa, Desconto. hein? Eu aprendi o que era compelling, né? Estamos com compelling especial aqui, última semana e tal, porque precisava bater meta. E eu precisava, né? Então eu ficava muito acelerando as agências. Tanto é que foi muito bacana minha história na RD nesse sentido, porque eu fiquei quase 1 ano e meio, né, na linha de frente, assim, com as agências, e eu batia meta todos os meses, assim, eu era muito agressiva em relação às vendas, e aí eu pegava aquela carteira e fazia, assim, tipo, números históricos, né, então eu me lembro que, assim, na época,
antes de eu ir para a liderança e tudo mais, eu bati recorde de NMRR, né? Porque eu fazia o valor mensal, no faturamento, e de número de contas. Então, tipo, a gente tinha uma média lá de 18 contas por farmer, né? Por vendedor na época. E teve um mês que eu vendi 36, assim, tipo, porque eu acelerava todo mundo e bora. E foi muito bacana, porque essa relação com as agências na época, elas trouxeram para mim muitas oportunidades de negócios futuros, né? E aqui acho que a gente já começa a falar um pouquinho de vendas, assim, de como o relacionamento, principalmente, né, nas vendas complexas, o quanto que elas são importantes, né? Porque aquelas relações que eu desenvolvi ali naquele momento foram fundamentais para quando eu fui abrir a Bidan 6 anos depois, quando eu fui empreender, e aí foi ali um momento que eu estava construindo essa minha imagem com o mercado, né? Eu acho que bem isso, essa credibilidade do que eu consegui construir e validar no mercado, né? Como isso foi importante ali depois para acessar esse mercado com muita facilidade e com propriedade do que eu estava fazendo também, né? Então, foi muito bacana que hoje eu tenho clientes na minha empresa que foram, né, parceiros meus na época de RD. É isso aí. É o lance de você construir, de fato, uma carreira sólida, né? Exato. E uma carreira não é só a empresa que você passa, né? Mas é aquilo que você deixa marcado em todo mundo que você interagiu, né? Seus clientes, seus fornecedores, os seus parceiros. Eu acho que isso que, quando a gente tem essa visão, né, de longo prazo, a gente colhe muita coisa no longo prazo, né, cara? Então, acho que é bem legal mesmo. E aí, pra gente começar o nosso papo aqui, eu queria perguntar pra você o que define uma venda complexa? Perfeito. Bom, acho que tem vários caminhos pra gente falar sobre isso, mas, assim, dentro do que eu experienciei, acho que na minha própria jornada, né? Não falando aqui talvez de teoria, mas um pouco do que é experiência mesmo na prática, é quando a gente está vendendo um serviço, né? Ou um produto em que ele tem um investimento significativo de quem está comprando, né? Onde tem um impacto muito grande em relação a pessoas, a processos, a operação daquela empresa como um todo, e aonde também tem ali várias pessoas envolvidas no processo de compra. Né? Então, se a gente está conversando com pessoas de diferentes áreas, com diferentes objetivos, né? E que vai ter um impacto muito grande dentro de uma organização, então, ela é uma venda que ela demanda, né, muita estratégia, muito relacionamento, quebrar muitos tipos de diferentes objeções, né, para que ela aconteça, né, no longo prazo. E eu acho que a coisa mais importante do processo é ciclos de vendas muito longos, né? Então, não são uma venda fácil, né? No sentido, é uma venda rápida, vou contar aqui do meu pipeline dentro do mês. Não, geralmente a gente, hoje, por exemplo, dentro de serviços, né, publicitários, que é a minha área hoje, a gente está falando de negociações que demoram de 6 a 8 meses, né? Para essas vendas mais complexas, né? E qual que é a segunda parte da pergunta? E aí, eu queria puxar a segunda parte aqui, que são quais são os principais desafios de uma venda complexa. Né? De repente, como o vendedor se comporta, como o cliente se comporta, enfim, os desafios das etapas. Né? Perfeito. Acho que o primeiro desafio, eu acho que é onde muitas empresas erram, o próprio vendedor erra, é na falta de planejamento e definição de estratégia, né? Eu acho que eu nem passaria já, tipo assim, já no processo. Acho que ele começa antes, porque quando a gente fala de vendas complexas, e como eu falei, geralmente é uma venda muito grande, é sobre um projeto, é uma ferramenta, que vai ter um impacto muito grande ali, eu preciso entender muito quem é meu ICP, né? Então, ela não é uma venda que ela vai para qualquer lugar, para qualquer pessoa. Eu preciso entender um pouco daquela organização para qual eu tenho interesse de prospectar. Né? Então, acho que isso tem que estar muito, muito claro, assim. E essa é uma das coisas que a gente faz dentro de casa hoje, dentro de qualquer serviço que eu vendo na empresa, ou quando eu estou terceirizando o serviço para alguém, beleza, para quem que a gente vai vender? Né? Quem é a marca de interesse, a empresa de interesse? E aí o nosso primeiro passo é estudar. Então, a gente quer vender para uma mega organização de bens de consumo, alimento, uma grande indústria de alimento, a gente quer trocar a agência de publicidade dela. Né, a agência que cuida de toda a demanda de comunicação que ela tem no Brasil hoje. Venda mega complexa. Eu tô falando de serviços, tô falando de branding, né? Tô falando de institucional, tô falando de B2B, tô falando de B2C, né? Então, tô falando de uma rede de pessoas envolvidas no processo de comunicação que é gigante, né? Então, ali a gente vai olhar, beleza, como que é essa estrutura dessa empresa? Tem uma estrutura de marketing, tem uma estrutura de comunicação, tem uma estrutura de trade, né? Tem uma estrutura de compras, né? Então, tem uma estrutura de vendas, beleza. Então, quais são as pessoas centrais que a gente vai conversar aqui para ter uma entrada? São essas. Então, a gente começa com todo esse mapeamento, né? Então,
A partir daí, definindo com quem a gente quer falar, né? E hoje o LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta muito importante, né, de pesquisa, né, de mapear esses decisores ou esses influenciadores dentro dessas empresas, entender um pouco desse organograma, né, de quem é o comprador do outro lado, vai ajudar a gente a ter muito mais repertório e estratégia para chegar nessas contas, né? Então, acho que começa por aí um bom caminho, né? Quando a gente define isso, aí a gente começa o processo de venda. Bacana. Então, agora a gente vai. Com que recursos, né? Com que... como é que a gente fala assim, de argumentos, né? Qual que vai ser nosso pitch aqui de abordagem, né? Então, se a gente vai por compras, como que a gente vai? Se a gente vai por marketing, por comunicação, como é que a gente vai? Se a gente vai para uma diretoria comercial, como que a gente vai? Então, porque eles são já formatos de comunicação e objetivos completamente diferentes que essas áreas tenham, né, nesse processo. E aí a gente vai olhar justamente, tipo, como que vai seguir essa comunicação a partir daí, a partir desses inputs, né? Então, havendo interesse, a gente consegue evoluir, envolver outras pessoas na conversa, ou não havendo interesse, a gente conseguir mapear minimamente qual o momento oportuno da conversa, né? Porque quando a gente está, às vezes, vendendo um serviço, obviamente, às vezes, não tem uma demanda que aquela marca em si está esperando naquele momento. Tem um contrato que está sendo atendido por alguém. Exatamente. Mas, não, olha, geralmente a gente abre esse tipo de processo de compra em outubro. Beleza, temos uma data. Aí já começa o desafio, organizar a pipeline. Né? Vendas complexas não dá pra gente fazer sem estar com um pipeline organizado, porque a gente vai gerar muita conversa. Como eu falei, os negócios, tipo assim, pode ser que a gente chegue na hora muito certa para uma conversa, pode ser que não. Então, a gente precisa ter um pipeline muito organizado, bacana. Eu conversei com tal pessoa, né? Ela tem essa função dentro dessa empresa, e ela me falou que em outubro é o momento que eles trocam. Beleza, agosto a gente tem que começar a fazer uma ação. Né? Então, o meu pipeline tem que estar organizado, com o nome da marca, com quem é a pessoa, qual foi o histórico dessa conversa, para qual que é a nossa ação a partir de agosto para começar uma conversa, já que a decisão é em outubro, né? Não vai ser em outubro. Então, a gente tem que pensar um pouco antes de como que vai ser esse processo em relação a isso. E começar a acompanhar essas pessoas e as próprias marcas, digamos, o que elas vêm fazendo para a gente ter repertório de conversa. Olha, que bacana, eu vi que vocês fizeram tal isso no mercado nesse meio tempo, foi bom, não foi bom, como é que foi o resultado disso? Né? Então, a gente vai ali construindo. E eu acho que entra um outro desafio aqui, né? Então, eu falei de pipeline, mas também de relacionamento, né? Então, acho que quando a gente fala de vendas complexas, não é uma conversa e cai fora, né? É um tipo de venda que ela exige uma construção permanente de relacionamento com quem eu tenho interesse de vender, seja a marca ou a pessoa específica, né? Então, é como eu me aproprio de alguma coisa da qual tem um canal de comunicação, né? Então, eu vou seguir essa pessoa no LinkedIn e vou começar a interagir mais com os conteúdos. Eu vou seguir o perfil do Instagram da empresa e vou acompanhar o que eles vêm postando ali, até para entender, tipo, qual é a lógica de comunicação que talvez que eles tenham ali para vender. Ou mesmo, tipo, de alguma coisa em comum que aquela pessoa falou que goste, né? Então, tipo, poxa, a pessoa gosta muito, sei lá, de velejar, né? Então, tudo bem, não preciso velejar, mas, tipo, sabe, vou ler algum conteúdo, talvez esse meio tempo, para quando a gente conversar, você ter um gatilho pelo menos de conversa. Puxar o assunto e entender o que ele tá falando. Exato, né? de um lugar muito empático, né? De um lugar que seja muito confortável para aquela pessoa também. Então, é um momento de estratégia de estudo, né? Bastante, assim. E aí, começa essa questão também de relacionamento ser uma coisa muito importante. Não dá para ser aquele vendedor que bate na porta e sai correndo. Tem que ser aquele vendedor que realmente entende que é uma construção, né? Mais longa, né? Para essa conversa. E, assim, olhando para esse ciclo de vendas longo, né? Como é que a gente pode desenvolver uma estratégia que seja eficaz para fazer uma venda complexa? Porque você falou assim, poxa, é um ciclo longo, são, né, na Bidan, 6 a 8 meses. Né? A gente já atendeu clientes que levavam 1 ano para fazer uma venda. A gente mesmo já tem projetos rodando aqui, 4, 5 meses. A gente tem o sim da área contratante, o cara quer, né? Mas a gente tem que cumprir um processo e tudo mais. Como é que a gente pode desenvolver essa estratégia para ter eficiência no pipeline? Porque uma coisa é eu prospectar esse mês e fechar esse mês. Né? Outra coisa é eu prospectar esse mês e fechar daqui 6 meses, né, Cá? É isso. Quando a gente fala de vendas complexas, acho que tem uma coisa que sempre que a gente vai fazer uma negociação, eu sempre falo, a gente está começando do zero. Né? Então, quando você é um vendedor que está começando com o pipeline do zero, ele vai ter um processo de construção. Né? Então, não adianta querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo ou achar que realmente, tipo assim, dentro dos primeiros 30 dias vai acontecer. Não vai acontecer,
É muito raro, pode ser que aconteça, mas é muito raro. Vamos trabalhar com a realidade, né? Igual construção de casa. Você começa um tempão mexendo só para baixo da terra. Você não vê nada acontecendo, mas está sendo feito alguma coisa, que é importante, né? Exatamente. Então, qual que é a primeira coisa para... Vamos dizer assim, vamos colocar eu sempre falo uma jornada de 3 meses. Um trimestre dá pra gente organizar muita coisa dentro de casa. Tá. Né? Um trimestre, eu acho que ele já começa, tipo... A gente sai do nada pra gente começar a ver alguma coisa dentro de vendas complexas. Né? Então, tipo assim, se a gente tá no nada em 3 meses, aí a gente tem um problema. Né? Aí a gente já perdeu 3 meses, de fato. Mas... O que você chama de nada, estar em nada, é você falar com o vendedor tá falando assim, não, mas eu tô prospectando, mas ainda não tem nenhuma reunião agendada, não tem um CRM populado, isso é o nada. Esse é o nada. Tipo assim, tem que ter alguma coisa, tem que estar no pipeline. Eu tô com um telefone aqui, eu consegui o telefone de uma pessoa aqui e tal. Isso aí não vale, né? Não, é ligar. Reunião. É ligar, reunião. Ação. E aquela coisa, não precisa ser especificamente uma reunião dentro de vendas complexas, né? Pode ser, tipo, uma informação. Exatamente. Você já começou, a mapear. Já sabe o que está acontecendo. Exato. Pra frente. Exato. É aquela coisa, por exemplo, falei com a área de compras, né? Então, tipo, mandei um e-mail ali, geralmente esse pessoal vai responder, né? Então, tipo assim, pode ser que a gente não tenha não vai ter nunca todas as respostas como a gente gostaria, mas a gente vai ter respostas, né? Então, beleza, não consegui uma reunião, mas eu consegui, tipo, com a área de compras, olha, nesse momento, não consegui, não vai ter, vai abrir daqui 4 meses e tal, beleza, é isso. Poxa, tal marca, né? Tipo, falei com essa pessoa nesse e-mail e ele me deu essa informação. Tá. Aí eu começo a popular esse pipeline. Aí eu assim, poxa, daqui 4 meses eu tenho, tipo, aqui 3 contatos que eu tenho que voltar a fazer. Isso já é começar a popular, né? Nesse sentido que é muito importante, assim, né? E outra coisa, né? É aquilo que eu fazia muito na RD, né? Então, tipo, é definir, primeiro, quem é o ICP. Vou criar uma lista de trabalho, né? Então, porque geralmente são contas muito chaves, né? Produtos complexos, a gente não tá vendendo para, né? Geralmente não é um vendedor que ele vai ter uma meta de, tipo, vender 50 contas no ano, né? Geralmente ele vai ter uma venda ali, tipo, de 8 contas às vezes, né? Então, é uma venda muito específica, né? Falando de grandes volumes, pelo menos. Então, eu posso ter alguns exemplos, tipo, de próprias agências, né? Então, o mercado aqui é agência, serviço. Eu tenho metas com agências menores, né? Que a nossa meta, por exemplo, a gente quer fechar 10 contratos no ano. Certo. Ou a gente quer vender aqui, tipo, 1 milhão em serviço no ano. Como eu tenho hoje grandes agências que eu trabalho e que elas querem contas muito específicas no mercado. Então, ela já atende uma telecom muito grande no Brasil e aí esse contrato tem uma possibilidade de terminar. Então, tipo assim, vê como já é o preparo aqui de quem tá vendendo, né? Uhum. Então, assim, até de conhecer qual é a carteira que tem dentro de casa, né? Quando tem essa questão de concorrência, por exemplo. Daqui 6 meses esse contrato vai encerrar, ou daqui 1 ano esse contrato com essa telecom vai encerrar. Então, tipo, como é que eu já mapeio quais são as outras telecom que façam sentido pra gente? Aonde que estão essas telecom? Que serviço ou que produtos que ela já tem que são concorrentes a mim ou não são? Que já estão contratados ou não estão? Quem atende elas? Quem atende elas, exatamente, né? E aí a gente já começar um trabalho de abordagem em cima disso, né? Então, como é que eu preparo o meu pitch? Deixa eu montar aqui com o time de operações, o que a gente fez para essa telecom, que resultados que a gente alcançou, quais canais que a gente desenvolveu, que tipo de serviços que a gente prestou, para eu começar a criar um repertório bacana. Vou conversar com essa outra empresa e começar uma conversa para, quando esse contrato aqui não renovar, eu já ter uma de telecom que a gente maturou durante 1 ano para fazer essa transição dentro de casa. Uhum. Né? Então, tem esse trabalho aí bem de inteligência que é muito importante assim, nesse processo também. Tá. Então, é um processo bem de planejamento estratégico. Total. Né? Pra gente ir mais pro tático, você acha que ter um processo bem desenhado, eu já entendi que é fundamental, né? Uma ferramenta para você sustentar isso, um bom CRM para você sustentar isso também, né? Mas eu acho que é legal a gente olhar pro humano que vai operar essa ferramenta. Porque você falou assim, se ele leva 3 meses para conseguir agendar uma reunião de diagnóstico, né? Discovery call, né? De levantar, de entender quem está atendendo essa empresa, se a área que ele pode atender está feliz ou não com esse fornecedor, se ele pretende mudar de fornecedor num próximo contrato, porque tem muita gente que renova automático e tal. Isso leva um tempo, até ele conseguir entender se tem uma oportunidade ali. Então, é uma cadência de prospecção que o gestor tem que observar isso.
né? E ele não pode exigir que esse profissional, a não ser que ele tenha pipeline, né, constante, a construção de meta, né, Dani, é uma construção completamente diferente de um vendedor que, pô, vem lead inbound, o SDR atende, joga a reunião na agenda, o cara faz a venda, quer dizer, é uma máquina que gira muito mais rápido versus um processo complexo, né? E tem que entender justamente, né, principalmente quem está direcionando essa venda, tem que entender qual é o processo que ela tem, né, qual é o histórico. O próprio gestor tem que ter isso também, né, porque eu percebo muito que às vezes os próprios gestores pressionam de um lugar que não funciona. E a pressão, no começo, para quem está vendendo venda complexa, é complicado, porque você precisa desse tempo de respiro, entender. Geralmente o produto ou o serviço ele é complexo por si só. Então tem um processo de aprendizagem sobre o produto e o serviço e tem uma aprendizagem sobre o mercado como um todo, né? Então se vem com uma pressão muito grande, porque não vem um resultado muito fácil, né? Ele exige ali uma dedicação do vendedor nesse processo. Mas retomando o ponto que você falou antes também de como ampliar isso, né, de como aí popular esse pipeline, né, e deixar talvez a gestão mais tranquila. E o próprio vendedor, né, vendedor é movido por meta e é vendido movido por comissão, né, bônus, ninguém quer ser vendedor, né, ninguém quer salário fixo, todo mundo quer o bônus ali no final das contas, né, porrada, exatamente, né. Então, também essa questão de como a gente se coloca num lugar onde amplia os canais de prospecção, né? Hoje a gente usa muito e-mail, usa muito LinkedIn, mas eu acho que a gente tem muitas capacidades de construir relacionamentos em outros lugares, né? Então, fazer muito evento, entender onde estão essas pessoas, participar, porque isso tudo ajuda a gente a chegar mais fácil onde a gente quer, né? Então, tipo, tô indo hoje, né? Vou dar até um exemplo, né? Hoje eu tô indo, por exemplo, aqui no APAS, que é uma maior feira supermercadista aqui da América Latina, na verdade. Então, hoje lá tem as maiores marcas de bebidas e alimentos do Brasil estão lá. Então, é um lugar muito bacana de estar, de gerar conteúdo, de gerar relacionamento, observar se, por exemplo, aquele cliente vai estar lá. Então, tipo, mais que a pessoa focal não esteja, mas, tipo, passei lá, vi vocês, vi a novidade de produtos, né, conversei com o time tal, conversei com essas pessoas. Então, tudo isso vai ajudando a ganhar mais volume, mais repertório dentro daquele mercado, daquele segmento, dentro das contas que a gente quer atender também, né? Então, acho que isso demonstra ali para a própria liderança um pouco dessa proatividade, um pouco desse interesse em construir relacionamento com aquele segmento, com aquela área, com aquela empresa, né, também. E aquela coisa, fui para lá, quem que eu captei, quem que foram as pessoas importantes, né? Volta do pipeline, né? Eu acho que é bem isso, não é só ficar no Google, porque a gente esquece, a gente é humano, né? A gente, tipo assim, poxa, não dá pra gente acreditar que a gente vai pra um lugar desse, ou vai ter uma conversa muito bacana e a gente não anota nada, né? Então, uma das coisas que eu acho que é muito bacana, que eu aprendi isso, a RD foi uma excelente escola, foi sobre processos, né? A RD, eu acho que ela foi uma das startups, assim, que, pelo menos dentro do segmento de marketing, que mais ensinou a processo, né? Então, tipo, é isso. Qual é o nosso RM, né? Então, escolher aquilo que seja mais prático ali, né? Mais encaixa, né? Mais encaixa para a realidade daquele vendedor, daquela empresa. E definir quais são as etapas, né? Tipo, aonde que eu tô? Eu tô numa etapa de pesquisa. Não, tô numa parte de primeiro contato. Já fiz a primeira reunião, tô numa fase de avaliação. Então, né, já fiz uma proposta. Então, é entender como é que funcionaria esse pipeline. E, o mais importante, colocar informação dentro desse pipe, né? Porque uma das coisas que geralmente o vendedor falha às vezes até lança, né? Então, tipo, conversei com tal marca, com tal pessoa. E não tem histórico nenhum dentro daquele pipeline, né? Então, tipo, o que aconteceu? Porque às vezes a gente sai de uma conversa e tá muito claro pra gente, mas, tipo, daqui 3 meses, quando eu preciso voltar, tipo... Não lembra nem da pessoa. Não lembra, né? Então, a gente tem que ter esse tempo ainda mais, né? Quando a gente tá falando como eu falei, de grandes volumes, nosso tempo, ele tá realmente focado em coletar o máximo de dados, né? Pro futuro, para essa conversa evoluir, né? Então, mandei um e-mail pra pessoa, ela vai estar no APAS. Fui no APAS, encontrei a pessoa, como é que foi, né? Então, tipo, ela me falou pra mandar um material, mandei esse material tal dia, né? Então, comecei a seguir essa pessoa, comecei a interagir com esse conteúdo, fiz isso, né? Então... E descobrir coisas, e se permitir também descobrir coisas pessoais, né? Muito. Descobri que a pessoa tem 2 filhos, 2 filhas, eu também tenho, né? Aí você fala, quando você for numa reunião com a pessoa, antes de você começar a falar do trampo, você pergunta, e aí, tuas meninas, como é que estão? Não sei o que, você troca. Quer dizer, eu gosto muito de usar uma analogia, é como se você estivesse montando um Lego,
né? Quando você tá fazendo uma venda complexa, você tá montando um Lego, você tá juntando peças. Exato. Só que a peça junta, ela vira um bloco, né? Esse bloco, ela representa alguma coisa dentro da arquitetura que você tá montando, né? Por exemplo, uma nave do Star Wars. Então, você tá montando ali a asa da nave, né? Cara, se você não escreve no CRM, você não sabe o que é uma asa. E aí não serve pra porra nenhuma. No final você tem um monte de peças e fala assim, mas o que eu tô montando aqui? Você já esqueceu, você não lembra. E fica uma coisa... E aí o vendedor que tá nos escutando, tá? Quando você não anota nada, numa possível reunião de pipeline com o teu gestor, que ele vem e pressiona você, tipo, pô, eu não tô vendo o resultado, você tem como mostrar a quantidade de anotações que você tá fazendo. Fala assim, olha, infelizmente eu não estou avançando como você gostaria, nem eu gostaria, mas ó, eu fiz reunião com a K e olha aqui, dessa reunião eu tirei isso aqui, daqui 2 meses eu tenho um encontro com ela marcado. Mais X pecinhas, né? Encaixei mais X pecinhas, você consegue trazer essa informação de forma mais assertiva, né? Exatamente, Lê. E acho que esse ponto que você falou e é uma das coisas que minha empresa hoje, a gente, tipo, é uma empresa de vendas, vamos dizer assim, né? Sim, total. Basicamente, total, né? Quase praticamente 90% da minha estrutura é comercial. Seja de uma frente ou de outra, praticamente é comercial, né? E isso foi muito útil até para o crescimento da minha empresa, né? No sentido, como é uma empresa que a gente vende a parte comercial, a gente precisava estar com o nosso comercial muito bem estruturado. A gente já começou com, tipo, primeira ferramenta que eu contratei, Pipe Drive. Foi a primeira ferramenta, né? Porque, tipo, a primeira coisa, qual que vai ser nosso funil? Como que a gente vai mapear e, tipo, como é que a gente vai começar a olhar os números, né? Então, qual é a minha projeção de venda, né? Pra onde que a gente tá indo. Mais uma das coisas, assim, que em todos os treinamentos que a gente faz é rapport, né? Que é justamente conhecer a pessoa que tá do outro lado. Então, tipo, não é um CNPJ, né? A gente não tá vendendo só, tipo, sou uma empresa de prestação de serviço, tem um comprador do outro lado. 2 CNPJs se relacionando. Ok, eu tenho um serviço, essa empresa tem essa demanda, né? Existe ali uma possibilidade disso. Mas no final das contas, é a Kai e o Leandro, né? No final das contas, sou eu ali com uma meta de vendas, né? Que eu tenho que cumprir, né? E eu acredito no produto que eu tô vendendo, né? Ninguém tá num lugar onde não acredita no que vende, né? Eu acho que essa é a primeira necessidade de um vendedor, digamos, tipo assim, poxa, eu vou vender o que eu acredito. Se eu não acredito, não tem capacidade, não vai dar certo, né? Então, tipo, acredito no produto, acredito nessa entrega, acredito no que a gente consegue fazer no pós-venda, né? E quando vai impactar aquele produto ou serviço dentro da organização. E do outro lado, tem uma pessoa também que tem, tipo, milhões de desafios, que talvez ela tá ali segurando o cargo dela, né? Que ela também levou porrada, né, do diretor, da gestão dela em relação àquela demanda. Ou ela tá sem budget, ela sabe o importante, mas não consegue. Ou, tipo, poxa, teve bem isso, né? É pessoa. Brigou com a esposa no domingo e a segunda-feira e, tipo, a cabeça nem tá no trabalho, né? Então, a gente ter um pouco dessa empatia e conseguir ler um pouco desses cenários, né? E eu acho que quando a gente tem esses momentos de conversa, esse é um ponto muito importante. Eu sou uma pessoa que eu sempre investigo a vida da pessoa, né? Eu vou ver se ela tem um Instagram, né? Então, eu vou ver se ela tem ali, tipo, ou se ela publicou alguma coisa no LinkedIn que me dá alguma informação, ou se a gente tem um amigo em comum, né? Então, tipo, eu vou ter uma reunião com fulano, tipo, me conta um pouquinho mais sobre ele e tal, o que pode ser útil. Porque justamente ali numa conversa, seja na primeira ou numa segunda conversa que a gente capta alguma coisa, é como o Leandro falou, né? Então, tipo, poxa, é um cara que gosta muito de esportes, né? Então, poxa, eu vou começar ali falando sobre isso, tipo, não faço esporte, mas, tipo, acabei de chegar aqui da praia, tava surfando ontem, foi incrível. Aí você já cria um momento de conexão. Exato, né? E, Cá, só pra a gente contextualizar, essa parte de relacionamento, né? Você trouxe aqui a parte de rapport, de criar conexão, ela é extremamente importante. E eu queria pôr mais luz nisso, né? Perfeito. Porque eu acho que quando a gente fala de venda complexa, pelo menos eu vou falar da minha experiência pessoal, eu sempre olhava de uma forma muito fria, né? A gente gravou, né? O episódio da semana passada falou sobre como vender para C-level, né? E a Vitória falou muito do tipo, o Dani também comentou no episódio, falou assim, cara, é um CPF, você tá conversando com uma pessoa, mesmo sendo um alto cargo, uma alta responsabilidade, uma pessoa com uma característica muito pragmática, é uma pessoa, né? E a gente precisa aprender a se relacionar com essa pessoa durante todo o processo. Só que o começo sempre é mais difícil, né? Prospecção, abordagem, ser interessante sem ser interesseiro.
Eu queria que você trouxesse, além do que você falou, né, rapport, e aí eu também convido o Dani, que é um cara muito forte nessa parte de relacionamento, como é que a gente pode deixar essa parte do relacionamento mais leve? Mesmo sendo uma venda complexa, mesmo eu tendo que falar com a área técnica, área de compras, às vezes tem que entrar o compliance fazendo o cadastro. Pô, uma vez eu ouvi de um parceiro nosso, falei, eu não te indico para a empresa X, porque só para fazer o cadastro é 4 meses. Eu prefiro vender para você e... Eu falei, putz, cara, imagina a compra. Quer dizer, como é que a gente faz nesse bololô todo, né, Dani, para conseguir manter um pipeline cheio, fazer boas vendas, mas ao mesmo tempo se relacionar a ponto de receber uma boa indicação no final? Pergunta difícil essa, hein? Pergunta de $1 milhão. Eu acredito, acho que é essencialmente isso, eu acho que, Leandro, de justamente a gente ter uma conexão ali com a pessoa e não com o processo em si. Tipo assim, acho que você tá muito coerente com o processo, né? Então, tipo, bacana, a gente tá tendo uma relação e eu tô sendo muito coerente com isso, tô entregando o que ela me demanda profissionalmente, né? Então, preciso enviar uma documentação, vou enviar essa documentação dentro do tempo hábil. Eu recebi um link para fazer um cadastro, é minha prioridade resolver aquilo, né? E eu acho que entra muito também, de uma forma muito sutil, aí como me comunico a partir desses momentos que a gente vai ter de contato ali, que, né, são mais técnicos, né? E mais o processo de venda, ou o processo ali com compras, mas é tipo, é como puxa essa comunicação, né? Então, tipo, essa pessoa já me deu liberdade de conversar com ela no WhatsApp, então, vou começar com um bom dia muito duro, ou tipo, bem isso, queria uma conexão com ela. Ela surfa, né? Como eu falei, tipo, poxa, bom dia, você viu que hoje, tipo... E aí, como é que foi o final de semana? Exato, exatamente. Ou como é que foi o final de semana? Né, você me falou que ia viajar de férias, né? Então, eu uso muito isso de férias, né? Quando alguém me fala, por exemplo, olha, cara, a gente vai voltar a conversar daqui 1 mês, porque agora eu vou tirar férias e vou passar 1 mês na Europa com a minha família. Aí, bacana, fica lá no meu pipeline o quê? Daqui 35 dias, né? Porque eu não vou pegar no primeiro dia a pessoa, né? Então, eu vejo ali qual é a data que ela volta, dou uns 5 dias pra ela respirar e colocar a rotina dela em dia, né? E aí, tipo, depois disso, eu não chego vendendo. Tipo, e aí? Como é que voltou foi? da Europa, que saudades, né? Tipo, curtiu, porque a gente aqui passou calor no Brasil, como é que tava lá e tal, né? Então, contextualiza. Ou, já fui para aquele lugar que ele foi, perguntar sobre um lugar, ou se você fez talvez uma recomendação, você vai para Amsterdã, passa num restaurante X, né? Pô, tem um lugar muito legal para ir que é esse, né? Tipo, então faz isso e depois você deixa o gancho para puxar depois, né? E aí você começa por ali, tipo, eu não falo de venda no primeiro momento, né? Eu puxo esse tipo de conversa. Ainda mais se tem um WhatsApp, né? Ou se tem o telefone dessa pessoa. O follow seco não funciona, né? De jeito nenhum. Pra mim, não. Pra mim é agressivo. Soa como agressivo. Né? Então, tipo, mais quando o negócio é longo. É interessante. Se o ciclo é curto, até dá, né? A inscrição numa graduação. Você sabe que tá chegando a hora de fazer e tal, Exato. né? Mas pro processo complexo, longo, não tem como. Principalmente porque a decisão não é tomada sozinho. Exatamente. Né? E aí entra o outro desafio, né? Porque quando a venda é complexa e a gente está lidando com muitos decisores, eu não posso me relacionar com uma pessoa só. Né? Talvez eu tenha uma pessoa que é o meu ponto de contato lá dentro. Né? É a pessoa que, mais troca ideia comigo e tal. Mas eu preciso ter minimamente mapeado os outros decisores e eu preciso dar um jeito de conversar com eles. Né? Em alguma reunião ou outra, essas figuras vão aparecer. Né? Então, você está vendendo um software para uma empresa. Você está conversando muito com um gerente comercial. Né? Em algum momento vem o cara do financeiro para entender custo, né? Ou você precisa levar essa informação para o financeiro, vai ter que fazer o custo de quanto vai custar isso por mês e tudo mais, quantos acessos, que forma que paga, tem implementação, não tem. Você também precisa conversar um pouquinho com algum usuário, né? O usuário atual, ele está satisfeito, ele gosta da ferramenta ou ele está louco para que troque porque não aguenta mais, né? O gerente, o gerente ele tem ali a necessidade dele, ele de repente quer ter acesso a algum tipo de relatório que hoje ele não consegue enxergar direito, ele queria ter um pouquinho mais de visão. Quem que está acima desse cara? Né? Quais são as outras pessoas e quais são as necessidades de cada um deles? Né? Porque se você mira, por exemplo, né, só na pessoa que tem o cargo mais alto, não, pô, aquele cara ali é o chefe, né? Começa a trocar ideia só com ele, ele vai assinar. Ele vai assinar.
né? Você pode estar super bem relacionado com ele, saber tudo das férias que ele teve e tudo mais, fazer um trabalho super bom com ele ali. Se você não se relaciona com os outros dois que são mais importantes ali, que é o usuário e o gerente, que basicamente vai ser o tomador de decisão, o outro assina, né? Mas ele fala assim, cara, veja aí as ferramentas que vocês querem usar, né? Depois vocês me falam aí o que vocês decidiram. O cara pode falar assim, ó, porra, o Leandro lá do Papo de Vendedor, eu achei o cara mais gente fina. Vocês estão querendo optar pela outra ferramenta? Tudo bem, é vocês que vão usar, é da área de vocês, né? Então, não adianta eu me relacionar só com uma pessoa do processo, e nem só com a pessoa que tem o maior cargo, né? Porque muitas vezes a decisão vai ser tomada ali, aquela pessoa vai ter que aceitar o ponto de vista dos outros, né? Que está mais diretamente envolvido com o que você está vendendo às vezes, né? E é uma decisão política, né? É uma decisão política. Porque se ele vai top-down, ele assume 100% do risco, né? E quanto mais complexo é a venda, do outro lado, né? A gente tá falando da venda. Menos uma só pessoa vai querer botar na reta. Então, porque a compra também é complexa, né? Com certeza. A gente não para pra pensar nisso, mas a gente tá fazendo uma venda complexa, mas o cara que tá comprando, ele também tá comprando algo complexo. É alto ticket, o processo é lento, o risco dele é grande, alto. Se dá cagada, o que acontece com a minha cabeça aqui dentro? Exatamente. Não é? Então, eu acho que é entender isso. E eu gostei do que você falou. Pode complementar. Não, só complementando assim mesmo, que eu acho que nisso tudo, né, que o Dani falou, a parte técnica disso, né, é também bem isso, fazer um processo muito bom de mapeamento no momento da venda, né? Então, tipo, tô na primeira conversa real oficial, né, que eu falo assim, poxa, agora a gente vai falar aqui de business mesmo, né? Então, claro, você vai se apresentar, você vai vender, você vai fazer teu pitch ali, mas eu sempre gosto de fazer uma reunião para, né, tipo, para qualquer produto que eu vá vender, assim, hoje, né, dentro do meu portfólio é a nossa reunião de investigação mesmo, né, então aquela coisa, ó, fulano, né, hoje a nossa conversa aqui é para mim entender um pouco o teu desafio, então, hoje é o momento que eu não falo, hoje é o momento que eu te escuto, né, então, tipo assim, é um lugar assim, tipo assim, quero que você me traga, por que você tá trocando de agência, né, então, tem as coisas técnicas, com certeza. Porque não tô batendo as minhas metas, não tô chegando aonde eu quero, o processo não tá sendo fluido. Aí, sim, beleza. Mas, para além disso, como que tá o atendimento, né, dessa conta? Como que tá o relacionamento com esse prestador de serviço? Então, a gente vai mapear essas coisas, são bem suscetíveis, tipo, quem que tá tendo mais impacto, né, nesse processo? Não, quem tá tendo mais impacto, na verdade, é o outro time lá, mas o impacto é que tem que trocar. Beleza, por que aquele time tá tendo impacto, né? Então, a gente começa a mapear essas dores, porque quando a gente conversar com essas outras pessoas, a gente já conseguiu entender. Resolver. Exatamente. Como foi o processo de tomada de decisão dessa agência? Por que vocês optaram por esse cara? Qual que foi o critério estabelecido? Exatamente. Né? Então, quando a gente consegue se relacionar com mais pessoas ali, a gente resolve mais problemas, né? Então, poxa, às vezes, o usuário, né? Vamos supor, são 200 usuários, né? E um gestor. Você não tem como se relacionar com 200 usuários. Talvez você nem converse com um usuário, né? Mas conversar com o gestor, cara, o que eles gostam da ferramenta atual, né? Houve resistência? Você acha que vai ser difícil da gente trocar? Como que vai ser a gestão da mudança? Como que eu posso te ajudar nesse desafio para que a gente consiga? Então, quanto mais problema você resolve, a gente tem que lembrar que essa decisão vai ser tomada numa reunião que a gente não está presente. Então as pessoas vão falar, e aí, cara, qual ferramenta a gente vai? A gente vai para A ou para B? As pessoas vão levantar a mão, as pessoas vão votar ali, as pessoas vão estar mais para uma, mais para outra. E a gente entende que dentro de empresa, e aí quanto maior o valor do projeto, tem um timinho que está torcendo para uma ferramenta, tem um timinho que está torcendo para outra. E aí tem o conflito interno deles ali. Se eu consigo fazer o Leandro entender que a minha ferramenta é melhor, talvez eu consiga um votinho a mais para cá. Né? Exato. Então tem toda essa complexidade. Exato. Né? Se a gente mapeia direitinho, a gente consegue ver, puxa, ali, aquela pessoa, talvez eu ainda não tenha conquistado para cá. Exato. Vale a pena dar um pouquinho mais de atenção ali. Tem uma coisa que é baixa complexidade e impacta demais a carreira do amigo ouvinte, da amiga ouvinte. Você sabe o que é, Daniel Mestre? Eu tenho algumas pistas. É a sua participação no programa de aceleração de super vendedores. Estamos começando uma nova turma. A turma 9 começa agora em junho e é a sua chance de estar comigo e com o Daniel Mestre
Treinando Vendas durante 6 meses. Serão 14 encontros online e ao vivo, onde eu e o Dani nós vamos te ajudar a construir o seu processo de vendas, indo desde a prospecção até o fechamento, te ajudando a fazer gestão de carteira, a fazer pós-venda. Vamos te entregar técnica de vendas em cada fase do seu processo de vendas e vamos te ajudar a ajustar o comportamento, o teu mindset, a forma como você encara os desafios que o teu cliente impõe em cada etapa do processo de vendas, né, Dani? É isso aí, tudo isso com acompanhamento de perto, tá? Você vai treinar comigo e com o Leandro e a gente vai fazer um acompanhamento de toda a turma. Já passaram aqui vários alunos aqui no próprio podcast, deram os depoimentos de como essa proximidade com a gente realmente faz diferença. E a gente gosta disso. Isso não é marketing. A gente gosta de se conectar, de se envolver. A gente responde todo mundo. A gente faz questão desse acompanhamento. Porque a gente sabe que esse é o fator de diferença entre fazer um treinamento com a gente e fazer um treinamento de mercado, né? Então, se faz sentido para você, venha fazer uma reunião estratégica com o nosso time. Tem um link na descrição deste conteúdo. Se você tá no YouTube, tem um linkzinho. Se você tá no Spotify, tem um link aqui também para você preencher os seus dados. Vai lá, preenche. Nosso time vai entrar em contato com você pelo telefone, pelo WhatsApp, para agendar um bate-papo, para entender bem o teu caso, os teus desafios e enxergar se é o teu momento de fazer o programa de aceleração, se faz sentido, como é que você vai agregar também ao time, né? Porque você também vai trocar muita experiência com os outros participantes e eu tenho certeza que vai ser um treinamento que vai impactar demais a sua carreira. Tamo junto? Então já sabe, tem link na descrição deste conteúdo. E agora, Cá, indo para o nosso segundo bloquinho aqui, eu queria perguntar para você, na sua visão, quais são as habilidades cruciais para um vendedor atuar em vendas complexas, entendendo que existem habilidades que podem ser, numa venda mais simples, elas podem ser iguais, mas entendendo que em uma venda complexa pode ser que tenha uma característica ou outra que, olha, se o cara não tiver, nem tenta. Bom, acho que nem vou entrar em tantos quesitos técnicos, né? Porque eu acho que vendedor, como eu falei, primeira coisa, tem que ter tesão pelo que ele faz, né? Tem que se identificar como vendedor, né? Se a gente não se identifica como vendedor, a gente tá na área errada. Exatamente. Né? É aquela coisa, eu me sinto vendedora desde que eu entrei no mercado, sempre fui vendedora e continuo vendendo até hoje. É uma coisa que me move, né? Então, eu acho que não vou entrar aí, né? Eu acho que vamos partir do princípio de quem já se identificou como vendedor. Mas, como vendas complexas, eu acho que uma das coisas, e eu digo por experiência própria, né? Eu digo assim, por mim mesmo, foi uma das coisas que impactou muito nas vendas que eu fiz ao longo da minha carreira, foi a questão de repertório. Repertório? Repertório. O quanto que você constrói de repertório. A gente não tá falando sobre relacionamento? Relacionamento, ele se faz como? Quanto mais repertório eu tenho, mais eu consigo acessar as pessoas, né? Então, quanto mais eu converso com pessoas diferentes, quanto mais eu me experiencio em cursos diferentes, quanto mais livros eu leio, né? Quanto mais experiências fora da curva eu faço, quanto ambientes diferentes eu vou criando mais repertório para conversar com os mais diferentes perfis de pessoas, né? Porque, como eu falei, acho que é uma questão muito fundamental do relacionamento é eu conseguir criar pontos de conexão. Né? Então, se eu só tenho uma visão muito, tipo, se eu não sou uma pessoa que sou um vendedor e não faço nada, Vive numa bolha. Exatamente, vivo numa bolha, né? Então, tipo, como é que eu vou criar conexão com outra pessoa, né? Tipo, da onde que eu tiro insights e conversas que são bacanas e relevantes ao longo do processo? E aí impacta, né, na parte técnica, porque eu aprendo a me comunicar melhor, né? Poxa, eu vou escrever um e-mail de uma forma mais seca. Não, peraí. Dá pra escrever esse e-mail de uma forma diferente, né? Então, bom dia, tudo bem? É tipo, bom dia, como é que tá o dia por aí, né? Então, tipo, é pequenas coisinhas que vão ajudar a gente a pensar com pontos de vista diferentes que impactam completamente nesse processo, né? Então, acho que, e até eu falo muito disso nas minhas palestras, né? Como é que a gente foi construindo a própria empresa e os próprios pipelines, aí foi tipo assim, é investimento em repertório. Hoje, meus vendedores lá na empresa, a gente investe muito nisso, né? Tipo, quais eventos que a gente vai participar no ano? É evento que a gente vai prospectar? Sim. Tem evento com conteúdo? É aproveitamento de conteúdo. Quero que você escute. Participou de um evento de tecnologia? Vai nessas palestras, vê o que essas pessoas estão pensando, né? Aí volta essa pessoa, tipo, passa os insights desses conteúdos para todo o time de vendas, né? Então, para ter visão, né? Tipo, poxa, isso é um reporte muito importante do meu mercado, né? É ter tempo de ler esse reporte mesmo. Poxa, tem informação aqui muito bacana. Ou não é do meu mercado, é do meu cliente. Estou vendendo para uma indústria de equipamentos pesados.
vou fazer uma pesquisa, vou ver se é alguma coisa nova, sabe? Vou me inteirar daquilo, para algum momento ser interessante. E aquela coisa, né? Eu faço muito isso, muito mesmo. Poxa, quero chegar em tal conta, né? Tenho um objetivo ali específico, quero me relacionar com aquela... Né, tipo, e não consegui uma porta ainda, ou tipo, foi uma conversa ainda que não me deu essa abertura. Tem conversas realmente que tipo, a pessoa não abre, ela é mais fechada e tudo mais, mas tipo, poxa, então se é uma pessoa que ela não me dá essa abertura, quem sabe um conteúdo, talvez ela seja mais tipo uma pessoa que tem muito dado, ela vai olhar com um lado de raciocínio lógico muito forte, vou ler esse reporte, assim, poxa, ó, tava lendo, achei que esse conteúdo fosse interessante, se você não viu ainda, lá no slide e tal, tem um ponto que eu achei bem importante que você me falou numa conversa, que vocês estão avaliando, ó, o mercado tá assim, sabe? Então, acho que a gente começa, a partir disso, desse momento de construção de repertório, ficar mais interessante e conseguir ser interessante pro outro também, né? Então, acho que... Pô, que legal. É um investimento muito importante para um vendedor de vendas complexas. Interessante. E você sabe que esse lance de repertório, eu falo muito disso no programa de aceleração, porque eu falo assim, gente, às vezes os alunos vêm conversar comigo, principalmente no começo, na parte de desenho de processo, que eu estou muito próximo deles, e falo assim, nossa, é o melhor conteúdo que eu já vi, é a melhor experiência que eu já tive. E eu tenho o cuidado de explicar assim, olha, eu agradeço, eu fico muito feliz com o teu feedback, mas existem outros materiais, existem outros contextos. A gente trabalha aqui no Supervendedores com o RD Station CRM, mas tem o Pipedrive, tem o Agendor, tem o Plume CRM, tem outras ferramentas que de repente pode te servir melhor. Esteja com o teu radar ligado para você poder amplificar o teu conhecimento, para você poder desenvolver as tuas habilidades, para você poder ajustar as tuas atitudes, para você poder melhorar o teu repertório, porque quando você está na frente de um cliente e você percebe que você está sendo interessante e você reflete, porra, por que o cliente, eu tô com essa impressão de que o cliente tá me achando interessante? É muito porque você tá agregando em cima do teu repertório. Exatamente. Você tá ensinando uma coisa que o cara não sabe, você tá pondo um outro ponto de vista que de repente ele não tava olhando, você tá de repente fazendo ele pensar ou repensar alguma coisa, né? E você não consegue ter esse tipo de conversa se você não tiver repertório. Exatamente. Né? Se você... entendi que você gosta da xícara branca, mas você nunca experimentou tomar um chá numa xícara preta? Você faz uma pergunta e o cara fala, ele para pra pensar, ele fala, pô, realmente, eu gosto da branca, mas eu também posso gostar da xícara preta. Sei lá, um exemplo aqui bem bobo, né? E eu acho que isso, para quem trabalha com venda complexa, traz versatilidade. Então, essa característica eu acho que é importante. O cara tem que ser versátil. A Vitória usou o termo pivô, né? E eu achei também brilhante, assim, o pivô, ele, para quem gosta de basquete, né? Ele é um atleta que é versátil, ele pega, ele olha, hora ele tá jogando na esquerda, hora tá na direita, hora ele recua, hora ele arremessa, hora ele infiltra, né? Ele faz a defesa se desequilibrar. A versatilidade, ela é importante pro vendedor, por mais que ele siga processo, né? Eu trago o que você falou, quando você está na frente do cliente, é pessoa para pessoa. Exato. É P2P, né? People to people, né? É pessoa para pessoa. Então, se você não for versátil com aquela pessoa, se você não se adaptar ao estilo daquela pessoa, se você ficar sentado no seu estilo, talvez você não crie rapport. E aí, talvez a sua venda complexa, ela termine naquele momento, né? E o que poderia ser um baita de um pedido, morre por terra. Porque o processo em si, ele é o guia, né, Leandro? Ele é tipo, ele é só o seu guia, mas como é que você vai, né? Ele trazer... é um mapa. Exato, é só o seu mapa, mas é que nem eu falo, acho que tem uma expressão que eu adoro, e eu não me lembro onde é que eu vi ela. Mas eu acho que eu já sei o que você vai falar, mas fala. Que entre o mapa e o terreno, você fica com o terreno, né? E é isso, né? Então, tipo assim, poxa, eu não sei. Realmente, assim, mas foi uma marca. Eu ouvi de um marqueteiro um tanto quanto neurolinguística. Tudo bem, mas eu ouvi de um marqueteiro um tanto quanto duvidoso, então eu prefiro não revelar o nome. Mas é isso, é o mapa. Mas você tem um mapa, mas o terreno é tipo assim, poxa, eu tô seguindo aquele guia. Isso. Mas tipo assim, peraí, aqui tem um buraco que ninguém me falou que tinha, ou um obstáculo que ninguém falou que tinha, mas tipo assim... Eu não vou tentar exatamente, eu não vou seguir reto, eu vou ter que desviar por aqui. Tem um muro.
você desvia do muro. Exato. Siga reto por 1 quilômetro. Não, tem um muro, eu vou dar a volta, né? Exato. Então, tipo, a gente, né, tá ali pronto que vem e que a gente, né, não tá, né, no pipeline como a gente desenhou, né? Então, vai ter esses momentos. Acho que a questão de repertório é importante, a questão de versatilidade, né, e de flexibilidade, né? Porque, como você falou, você precisa saber se relacionar com vários tipos de pessoa, mas a venda complexa, principalmente uma venda mais longa, né, às vezes tem um tempo médio de fechamento muito maior, elas não acontecem conforme o processo, né? Uma venda pode ter seguido um caminho, outra venda completamente diferente uma da outra. Se você fica muito engessado ali, a chance de você conseguir dançar conforme a música que está tocando no cliente, né? A música que está tocando no cliente, não é... A Vitória falou bastante sobre conduzir a dança, né? Às vezes... Mas qual que é a música que está tocando? Não sou eu que escolho. Exato. Né? Às vezes essa decisão precisa ser tomada dentro do cliente porque está pegando fogo. Às vezes estão avaliando, né? Às vezes, precisamos fazer isso aqui urgente. Já teve gente que rodou, né? Então, tem vários tipos de empresa que você vai lidar, né? Tem trocas de agência que estão saindo porque deu tudo errado, tá saindo no jurídico, né? Exato. E a gente vamos tentar por outro caminho na próxima temporada, né? São processos diferentes. Você vai seguir, né? Você tem o seu processo desenhado do que precisa ser feito, né? Mas se o vendedor não souber como conduzir, as reuniões são diferentes, né? Completamente diferentes. Não tem como você... Os objetivos são diferentes, né? E também é como você falou, às vezes, o processo é aquele lá, mas ele não vai acontecer naquele formato, né? Então, eu tenho empresa, por exemplo, que chega hoje, assim, olha, primeira reunião, ó, já tô te passando o contrato com compras e com jurídico, tu já começa a fazer o processo de homologação lá. Nem sei se vai rolar, mas já começa. Tem empresa que a gente faz todo o processo comercial e aí para no jurídico, como eu falei, 90 dias. Aí a gente fica lá negociando o contrato, aí vai negociar centavos com compras e tudo mais. E tem coisa que já começa, esse aqui é o budget. A gente já tem uma visão, então, lá na frente eu sei que eu vou ter menos problema. Quando eu não tenho, a gente já sabe, olha, vamos se preparar, porque lá Devia ter perguntado lá atrás. A gente vai perguntar aqui, mas é que às vezes aí que tá. Não tem informação. Às vezes, quem tá comprando não tem informação de quem vai, no final das contas, fazer o processo lá de compra mesmo no final, né? E aí, a gente tem que saber lidar com isso, saber se eu tenho fôlego pra isso, não tenho, né? Então, tá alinhado com esse tipo de processo aí também. E eu acho que uma das coisas também importantes é a própria experimentação também, né? Eu acho que assim, do quanto a gente como vendedor se experiencia em coisas novas, né? Eu digo assim, muito pela minha própria... O que me torna muito eficiente muitas vezes em vendas, que eu percebo, eficiência até mais técnica, né? Não de relacionamento, é o quanto eu fui me provando ao longo da minha carreira em vendas diferentes. Né? Então, em determinado momento eu era supervisora comercial de representantes comerciais, eu vendia roupa, né? Eu trabalhava numa empresa de moda. Então, eu ia trabalhar com representante comercial apresentando mostruário no interior do Maranhão, né? Então, ia lá, tirava pedido, mandava por fax, né? Que ia, né? Era aquele processo. Mas, poxa, ali eu aprendi muita coisa, literalmente, né? Na prática. Depois fui vender serviço. Poxa, eu entendia que eu tinha um cliente ali direto, e aí eu falei assim, poxa, se eu vender por canais, né? Se, eu tiver outras, quem que pode me ajudar a vender nesse processo? Tem outras pessoas, né? Então, tem. Isso é uma maneira mais ou menos estruturada, menos ou mais. Isso pode ser um programa de parcerias, ou isso pode ser só um canal, ou só alguém que me indica, né? Então, a gente tem que identificar isso. Quando fui para RD, vou vender SaaS, pressão, né? Outro formato, uma venda que, era complexa no final, mas para mim era rápida, né? Ali como uma intermediadora, eu estava no meio, era venda de canais, né? Então, não era vendedora direta. Então, peraí, aqui eu não vou ter que vender, aqui eu vou ter que engajar. A minha venda não... A complexidade estava aí, né? Exato. Então, vou ter que engajar, exatamente. Vou ter que engajar e, ainda vender no final. Mas, o meu papel era outro, né? Assumindo diversos papéis diferentes. Depois fui trabalhar como diretora. Né? Então, como é que é gerenciar uma operação muito na prática, com contas muito específicas, como é que é olhar para esse processo? Então, a gente vai se colocando, né? Depois, agora como empreendedora, né? Amplia muito mais, né? Então, e essas coisas, hoje, quando a gente tem alguma negociação, como é que a gente vai usar um gatilho para um fechamento? Como é que a gente se comunica melhor nesse processo? Ou, poxa, não estão como construindo pipeline da maneira que a gente gostaria.
pô, eu fiz isso naquela época, lá na RD, que deu certo, eu fiz isso lá no Instituto Olos, que eu trabalhei um tempo, fiz aquilo, né? Então, tipo, tudo isso foi ajudando a gente, tipo... É o repertório. É o repertório, exatamente. E é se experienciar. XP. Experiência. Exato. XP aí, parafraseando Tudo o é jogo útil, de videogame. Né? Todo episódio tem isso, né? E tem que ser organizado. Eu acho que também tem que ser organizado. Não dá pra cortar dessa habilidade. Não. E disciplinado. É. Né? Tem que ter um quê de disciplinado, porque tem que fazer a coisa, como é que é? Bem feito, na hora... Todos os dias. Todos os dias, na hora que tem que ser feito, cara. Não adianta, pô, hoje eu não tô afim de ligar. Cara, o obstáculo é o caminho, né? Vai ter que fazer, vai ter que lutar contra esse não querer, né? Porque, pô, aquilo que você deixa de fazer hoje em vendas complexas vai te atrapalhar daqui 3 meses, vai te atrapalhar daqui 6 meses. Então, se você não for disciplinado, né? E a última habilidade é ter uma leitura de longo prazo, que tá tudo interligado, né? Tá. Cara, se você não tiver essa leitura de longo prazo, acabou. Você não tem, sabe? Também trazendo um outro não é jargão de mercado, mas é dito popular, né? Quem planta colhe, né? Tudo bem, todo mundo fala isso, mas quem tem visão de longo prazo, de fato, incorpora isso, né? O quem planta colhe, para quem tem visão de longo prazo, para quem é disciplinado, para quem tem constância, é organizado, tem constância e consistência, essa pessoa, esse profissional consegue, colhe mais, porque, pô, senão, né? É que tem a pessoa que entende isso, né? Ela planta um pouquinho, mas ela não faz o processo de regar, não tem a cadência, né? E depois reclama que ela não colhe a mesma quantidade que o outro. Mas em venda complexa... Você tem que plantar todo dia, cuidar todo dia. E tem que ter um trabalho muito grande de automotivação mesmo, né? Tipo, porque você não colhe todo dia. Confiar comprar naquilo... todo dia o longo prazo. Confiança naquilo que você está fazendo, né? Eu vou trazer outro exemplo aqui, que eu acho que é bacana, assim, porque foi um exemplo muito prático. Eu trabalhava numa agência, né? Eu era diretora lá, e eu tinha contas que eu tinha que trazer do mercado. Eu fiz aquele processo que eu falei, de mapeamento e tudo mais. E eu trabalhava lá em 2019. E aí, 2019 foi um ano que, tipo, eu fechei 2 contratos. E foi muito pouco, porque, tipo, não era o que eu gostaria, nem que o CEO gostaria e tudo mais. Mas o que eu fiz? Eu fiz o trabalho de casa. Eu sabia o que eu estava fazendo. Estava participando de evento, estava me relacionando com as pessoas certas e tudo mais. Quando o ano fiscal virou, né, de 2019 para 2020, eu tinha mapeado tudo. Todas as contas, como é que eu estava e tudo mais. E aí, eu cheguei no momento certo. E em 2020, a gente bateu nossa meta antes do carnaval. Nossa! Meta do ano. A meta do ano antes do carnaval em contratos. Eu fechei 8 contratos em 45 dias. Né? E batemos a nossa meta. Tanto é que eu fui empreender por quê? Porque a pessoa com quem eu trabalhava, o CEO, falou assim, olha, acabou novos negócios, agência. Ou seja, não posso por mais tempo não tem, não tem como, né? 8 onboardings, estratégias diferentes, tudo mais, e contas grandes, né? Nossa. Complexidade muito grande. Acabou. Tipo, 100 novos negócios esse ano, e eu preciso que você saia da diretoria de negócios para vir para a diretoria de atendimento, porque eu preciso... Agora a gente precisa dar conta dessa galera. Exatamente. Aí, né? Aí eu falei assim, não, aquela coisa, a certeza de que eu sou vendedora. Aí não é minha praia. Aí não é minha praia, então, tipo, aí eu saí dali e até fui empreender, né? Não sob essa pressão, mas tipo assim, poxa, não é uma coisa que eu quero, não vou ficar aqui parada 1 ano, né? Não faz sentido ali para mim. Peguei minha comissão, né? E fui empreender. Né? Então, é isso, é confiança no que você está fazendo, sabendo que no momento certo vai acontecer. Porque principalmente em vendas complexas, né? Quando a colheita é de curto prazo, né? Você planta hoje, colhe daqui 15 dias, você vê o resultado muito rapidamente, né? Mas quando a gente fala de tempo médio de fechamento 6, 8, 1 ano, se você não é disciplinado, cara, se você não é disciplinado, né? Se você fez alguma coisa de errado, vamos dizer, né? Se em algum momento você perdeu a mão no meio dessa plantação e não vai colher nada, né? Como é que fica o resultado, né? Exato. Como é que fica o resultado? Então, você precisa estar muito seguro de seguir
o processo para que isso entregue o que você vai precisar, né? No final é a gente com a gente mesmo, né? Nunca dizem. É isso. É a gente com a gente mesmo, né? Tipo, Viemos a gente sozinho, né? Como é que é? E a gente acho que tem que sentir muito, assim, como vendedor, eu falo assim, como eu falo, tem que ter essa questão de automotivação, a gente tem que se sentir muito orgulhoso do que a gente faz, sabe? Porque vender não é fácil. Seja uma venda mais simples, ou seja uma venda complexa, né? Seja uma venda de canais. Tipo, não é fácil, sabe? Eu que nem eu falo assim, poxa, é uma função, tipo assim, que tu tem que realmente ter paixão, porque senão tu se desmotiva, né? Tipo, você tem muito não, você perde muito, sabe? Tipo, quem tá do teu lado às vezes não te entende, o teu gestor não te entende, tu tá confiando no que tá fazendo, então, tipo, tem que estar muito confiante, sentir muito orgulhoso dos resultados que a gente tem, né? Por isso que ter uma rede de apoio, né, estar num grupo que são pessoas que estão na mesma vibração, que estão com a mesma pegada, que estão com o mesmo objetivo, fundamental. Entendem o nível do desafio. Entendem o nível do desafio da carreira, é fundamental para poder crescer, né, Dani? Com certeza. Não deixar pouca gente entende. Pouca gente entende esse nível ambiência, de... ou não se percebe, que nem eu falo, no final das contas, todos nós somos vendedores, né? Todos. Independente de que tem uma função de vendedor, né? Tipo, eu sou contratado como vendedor. Beleza, tipo, tá ali caracterizado, contratado como vendedor. Mas no final das contas, tipo, um médico, ele tem que vender, né? Um psicólogo, ele tem que vender, né? Quem é um advogado tem que se vender. Então, tá todo mundo cumprindo um pouco desse papel. E eu acho que, assim, a partir desse momento de empatia, é mais fácil de incluir, né, outras pessoas no processo, tipo assim, no final tu também tá se vendendo, então, tipo assim, a diferença é que eu tenho, vendas é fundamental pra minha função como um todo, né, mas no final de todos somos todos vendedores. Não, eu acho que o que nos une aqui nessa mesa e o amigo ouvinte é o fato da gente ter escolhido isso como profissão. Exato. Entendeu? O advogado, o médico, o contador, ele não fala que ele tá vendendo, entendeu, cara? Ele fala assim, não, eu tô aqui ajudando a saúde financeira e contábil do meu cliente, sabe? Os propósitos são sempre mirabolantes e sexys e lindos. Cara, a gente quer vender no final do dia, a gente, é óbvio, quer entregar um bom produto, quer fazer com qualidade, gerar transformação, né? Ter clientes satisfeitos. Mas a gente quer vender, a gente gosta da adrenalina, né? A gente gosta do fechamento, a gente gosta da sensação, da dopamina. A gente se acostumou com a dopamina. Exato. Da assinatura de um contrato, do cheque chegando, sabe? Aquela coisa, porra, a gente tem, né, a inscrição. Chega no nosso e-mail quando um aluno faz inscrição no programa de aceleração. Aquele gatilho é dopamina no cérebro na hora, assim. A galera. Tanto que a gente compartilha no grupo que é para essa sensação estar dentro dos supervendedores, sabe? Lá a gente bate sino, né? Tipo assim, já. Tem um emoji, um né? Contrato, exato, a gente faz os emojis com os vendedores, né? Tipo, quem é o vendedor, a gente faz ali, tipo, a gente faz campanha de incentivos de venda, né? Então, cada ano a gente faz, né, uma jornada, a gente cria os GIFs. Então, tipo, aquele vendedor, ele fica, tipo assim, super ansioso. E o próprio gestor lá, comercial que a gente tem, tipo assim, fica ansioso e bater o sino, tipo, saiu o contrato. Você bate o sino, né? E daí cria toda aquela comoção. E é muito bacana porque a gente compartilha nas redes sociais, né, no nosso Instagram, quando a gente fecha um contrato e tal, só batendo sino, a gente não divulga, né, os clientes, obviamente. Mas é muito bacana, porque muita gente me pergunta, tipo, o que é bater o sino? Né? Porque, tipo assim, mas, tipo, desse lugar de, tipo assim, porque parece uma coisa muito boa, e o que é bater o sino? Pô, fechamos um contrato, né? Então, tipo, gera esse lugar. Mas só quem é vendedor entende essa porra, né? O que é bater o sino? O resto é o cara da igreja, que bate de hora em hora. Né? Ou na fazenda, né? Bater o sino é a hora do rango, sei lá. Saiu ou na escola, né? O sino tocou, é hora de ir embora. Isso era bom também, né? Eu gostava. Ou era recreio ou era de ir embora. Sempre era bom. Os dois né? A gente ficava contente. Agora de manhã era foda, né? Puta, agora ela vai começar. Temos um excelente episódio no ar, Daniel Mestre. Com certeza. É isso aí. Cá, muitíssimo obrigado. Você foi muito generosa de compartilhar todo o seu conhecimento com a nossa audiência. Eu tenho certeza que você agregou muito, né, a vida das pessoas que nos escutaram. E eu quero abrir o espaço aqui para você falar como essas pessoas podem se conectar com você. Perfeito. Primeiro, obrigada a vocês pelo convite, né? Eu que me sinto aqui sendo agraciada, né, por essa conversa, de poder trocar conhecimento. Acho que é uma das principais coisas que a gente tem na carreira, né? É poder trocar, em algum momento, dar um insight. Eu acho que todos nós que estamos... Hoje aprendi muito também, né? Só não vim entregar, então muito obrigada. E para quem, né, quiser me seguir, tem lá um Instagram, que é Camorandi, né? CAH Morandi. LinkedIn, né? Também, que eu produzo lá bastante conteúdo para falar de vendas B2B também. Falo muito sobre isso lá. E tem, né, a Bidan também, né? Então, @Bidan, BDONE, né? Brasil BR.
Então, a gente também lá tem bastante conteúdos, né, focado para prestação de serviços, principalmente mercado publicitário. São todos bem-vindos para acompanhar a gente. É isso aí. Se você é agência, precisa se conectar com ela para conhecer o trabalho da Bidan, porque realmente é um trabalho super inovador e pode gerar muito resultado aí para tua agência. No meio do episódio já tinha gente seguindo, você acha? Com certeza, cara. Tô louco. É uma máquina de vendas. Isso aí. Aprendi muito vendas com ela, cara. É isso aí. Muito bom. É isso aí, Daniel Mestre. Recados finais pro nosso amigo ouvinte, nosso amigo ouvinte. É isso aí, pra você que chegou até o final aqui, ó, tira aquele print do episódio, posta lá no story, marca @supervendedores, vai lá na DM, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. O podcast é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é extremamente importante. É isso aí. Olha só, hoje você sabe, é segunda-feira e na quinta tem episódio especial que o Daniel tá gravando uma trilha aqui mega especial. Semana passada ele falou sobre o maior inimigo do vendedor, né? Eu não concordo muito com ele, eu tenho um outro jargão aqui, mas eu escutei o episódio tá, assim, excelente, porque aí sim, nesse ponto do episódio a gente concorda em gênero, número e grau, você tem que escutar. E eu já vi, eu já escutei o episódio dessa semana aqui que vai sair, e cara, se você tem obstáculo para vender, se você tem desafio para vender, você precisa escutar ou assistir esse episódio. E você já sabe. Para escutar, já segue o nosso canal aqui no Spotify ou no Apple Podcast, Google Podcast, enfim. E se você prefere assistir, aproveita aqui no YouTube, já curte, já segue o canal, que aí você vai receber a notificação da própria plataforma e já vai poder consumir esse conteúdo que é feito com muito carinho por nós, para você que tá aí do outro lado, sempre levando conteúdo de alto valor. Papo de vendedor é de alto nível. Tamo junto? É isso aí. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!